Sabe aquela história? Surge uma iniciativa nova, um produto que parece genial, uma ideia incrível, e no começo todo mundo se empolga. Mas aí com o tempo a coisa vai perdendo a força, né? Fica aquela sensação um pouco frustrante. Por que será que isso acontece com tanta frequência? Pois é, essa é a grande questão que a gente vai tentar desvendar aqui. Por que ideias que parecem brilhantes, que têm tudo para dar certo, simplesmente não pegam? Elas acabam sumindo. Para entender isso, a gente precisa olhar para a jornada que toda nova ideia, sem exceção, percorre. E a verdade é que essa jornada é surpreendentemente parecida para tudo. Pensa só, um programa de treinamento, uma ferramenta nova que a empresa resolve usar, não importa. O caminho da adoção é quase sempre o mesmo. Vamos dar uma olhada em como ele funciona. Olha só, esse aqui é basicamente o mapa do caminho, o que chamam de curva de adoção. Tudo sempre começa com os inovadores, sabe? Aquela galera mais aventureira que adora uma novidade. Eles acabam inspirando os adotantes iniciais. Esses já são os que olham e pensam, opa, isso aqui tem futuro, e viram os primeiros grandes defensores da ideia. É o entusiasmo deles que começa a chamar a atenção da maioria inicial, e é aí que a coisa começa a pegar tração de verdade. Só depois é que vem a maioria tardia, um pessoal mais cético, sabe? E por último, lá na pontinha, os retardatários, que só entra na onda quando não tem mais jeito mesmo. Cada um desses grupos é super importante, mas é na passagem entre eles que mora o grande perigo. Exatamente. É nesse pulo de um grupo para outro que a coisa fica feia. Existe um momento que é o mais crítico, o mais arriscado de todos. É o ponto onde a maioria das boas ideias simplesmente morre na praia. E esse ponto tem um nome: o abismo. Pensa nele como um buraco gigante bem entre os adotantes iniciais, os entusiastas, e a maioria inicial, o grande público. É o momento em que a ideia precisa deixar de ser algo legal para alguns e se tornar essencial para muitos. É um salto de fé, e é um salto bem perigoso. Então, o ponto crucial é este. Se a ideia não consegue cruzar esse abismo, ela perde o fôlego. Acabou. Aquele gás inicial, a empolgação da primeira turma, nada disso garante que a coisa vai virar um sucesso de verdade. É aqui que o sonho termina para a maioria das iniciativas. Ok, parece um cenário meio desanimador, né? Mas e se existisse um jeito estruturado de atravessar esse abismo? A boa notícia é que existe. E não é sobre ter sorte, não. É sobre ter uma estratégia, um plano para construir uma ponte sólida e chegar do outro lado em segurança. E a ferramenta para construir essa ponte é um framework bem poderoso. O nome é um pouquinho técnico, 12 alavancas da transferência de aprendizagem. Mas a ideia por trás é, na verdade, bem simples. É um conjunto de ações pensado exatamente para garantir que uma ideia não só sobreviva a esse pulo, mas que chegue do outro lado ainda mais forte. E o legal desse framework é que, apesar de ter 12 pontos, ele é todo organizado em 3 grandes pilares, 3 categorias críticas que são super fáceis de lembrar e que olham para o problema por todos os ângulos possíveis. E esses pilares são, primeiro, o foco na pessoa, no indivíduo, que aqui vamos chamar de o aprendiz. Segundo, o foco no design, ou seja, na forma como a ideia é construída e apresentada. E terceiro, o foco na organização, que é o ambiente, o contexto onde tudo isso acontece. Vamos começar pelo primeiro pilar, o aprendiz. Aqui as perguntas são bem diretas. A pessoa está mesmo motivada a usar essa novidade? Ela olha para aquilo e se sente capaz de aplicar? Tipo, eu dou conta de fazer isso? E, sendo bem prático, ela tem energia e disposição para encaixar essa mudança na rotina no meio de tantas outras demandas? Se a resposta para qualquer uma dessas for talvez ou não, a gente já tem um problema logo de cara. Agora o segundo pilar, o design. Aqui o foco é em como a ideia é embalada. As expectativas são claras. Todo mundo entende o que é para fazer e por quê. O conteúdo que está sendo passado tem a ver com o dia a dia da pessoa, é relevante de verdade. Tem um momento para testar, para praticar, para colocar a mão na massa. E talvez o mais importante, existe um plano claro para ajudar a tirar a ideia do papel e levar para a vida real? E por último, mas com certeza não menos importante, a organização. O ambiente faz toda a diferença. As pessoas vão ter chance de usar essa nova habilidade no trabalho? Elas vão ter as ferramentas, o tempo, o espaço para isso? A liderança, os colegas, eles vão apoiar ou vão ser uma barreira? No fundo, a pergunta é cultural. A empresa de verdade espera que as pessoas usem essa nova ideia ou é só da boca para fora? Então, no final das contas, o objetivo de pensar nesses 3 pilares é bem simples, é parar de gastar tempo e energia à toa. É garantir que as iniciativas boas de verdade criem um impacto que dure, em vez de virarem só mais uma história de a gente tentou uma vez e não deu certo. E quando a gente falha nisso, quando a ideia não consegue cruzar o abismo, o resultado tem um nome bem forte: sucata de aprendizagem.
Pensa só, é todo aquele conhecimento, toda a grana, todo o tempo que foi investido em algo que nunca é usado na prática. É literalmente jogar recurso no lixo. E o custo disso para as organizações é gigante. E só para a gente ter uma noção do tamanho do estrago, alguns estudos chegam a apontar que até 85% do que se investe em treinamento pode virar essa tal sucata. 85% é um número absurdo. É um desperdício massivo de potencial, de tempo, de dinheiro que simplesmente evapora. É por isso que a filosofia por trás desse framework todo pode ser resumida nessa frase. O objetivo não é só ficar ensinando um monte de coisa que ninguém vai usar. Porque isso, no fim das contas, é só um jeito chique de desperdiçar o tempo e os recursos de todo mundo. E tudo isso leva a gente para uma última reflexão, né? Olhando para os nossos próprios projetos, para as metas e para as ideias em que a gente realmente acredita, a pergunta que fica é: qual é o abismo que realmente vale a pena a gente se esforçar para construir uma ponte e atravessar?